E nesta quinta-feira, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, prestou depoimento na Polícia Federal em Brasília. Silvinei disse aos investigadores que as operações realizadas no dia do segundo turno das eleições tinham como objetivo coibir a compra de votos e não de impedir que o eleitor de Lula fosse às urnas. Durante o depoimento, Silvinei Vasquez teve uma queda de pressão e precisou de atendimento médico. Recuperado, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal prosseguiu respondendo às perguntas dos agentes. Hoje, sem apresentar provas, Lula acusou o governo Bolsonaro de tentar comprar votos e de usar a Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a votação no dia do segundo turno. Foi jogado dinheiro no ralo para ver se comprava voto. Foi utilizado e tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal para não deixar pobre votar. Pois bem, eles não constavam que Deus é maior do que tudo isso. Ana, hoje no depoimento à Polícia Federal, Silvinei Vasquez disse que essas blitz que foram realizadas aí no segundo turno das eleições tinham o objetivo de coibir a compra de voto, que a gente sabe, infelizmente, é uma prática recorrente nesse país, e não prejudicar as eleições. Paula, o que me impressiona nessa história toda, principalmente nesse vídeo que a gente acabou de ver do Lula, é que ele não desce do palanque. A eleição já acabou. A eleição acabou em 2022. Já entraram aí, acabaram 2022 aprovando um rombo milionário nas nossas contas. Entraram com o 8 de janeiro já no poder. Vocês já estavam no poder no 8 de janeiro. Então, assim, é uma quantidade de discurso sem a menor conexão com a realidade do brasileiro, sem projetos para o país, sem debates para o que de fato nós estamos precisando. Nós ficamos aqui todos os dias falando do que o Lula disse, que o Lula falou da Polícia Federal, que eles queriam comprar votos, não queriam deixar o pobre votar. Aí vem o Alexandre de Moraes, e tem o bate-boca da Itália, e vem os ministros e fazem a chacota, como nós mostramos ontem, né? Se fosse no TSE, se fosse no TSE o quê? E derrotamos o bolsonarismo. Enquanto isso, há milhões de pessoas pobres no Brasil, há milhões de pessoas sem um saneamento básico, vivendo aí com esgoto na frente das suas casas, esgoto a céu aberto, crianças sem educação, subnutridas. E tudo que o Lula tem para falar, ele e qualquer um dos 37 ministros parasitas deste desgoverno, é sobre alguma coisa relacionada ao Bolsonaro, ou a eleição, ou o 8 de janeiro. Desgoverno, despreparado, sem projeto algum para o Brasil. E aí precisa ficar alimentando esse monte de bobagem todos os dias. Augusto? Bom, em primeiro lugar, tem o depoimento do ministro Alexandre de Moraes dizendo que ninguém deixou de votar. Eu, se fosse o perseguido da vez, eu arrolaria o ministro entre as testemunhas de defesa. Todo mundo votou. Segundo, eu quero saber se a abstenção aumentou, em quais regiões e por quê. Se eram redutos do Lula, se a votação dele foi inferior à votação do primeiro turno. E, sobretudo, eu quero saber o que é que aconteceu com esse planejamento feito pelos inimigos de eleições democráticas. Que planejamento foi esse que não incluiu as cidades maranhenses, por exemplo, em que o Lula teve 100% dos votos? Esse fenômeno, eu acompanho a eleição faz tempo, esse eu nunca vi. 100% dos votos numa urna, eu nunca vi em eleição municipal, com vereador, com prefeito, nunca vi. Aconteceu. E aconteceu justamente no dia em que a Polícia Rodoviária Federal resolveu reduzir o eleitorado do que tinha saído à frente no fim do primeiro turno.
Então o Brasil está virando uma piada de mau gosto, né? Se sustenta em quê esse tipo de suspeita? O discurso do Lula deixa para lá, ele não desce do palanque. Agora, estamos falando seriamente, os que acham que a Polícia Rodoviária Federal influenciou o resultado das eleições, que acabaram já faz tempo.